Hoje nós vamos falar de uma rainha que teve uma vida repleta de tragédias e dramas. Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Graça, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mandar um abraço e um beijo especial para todos aqueles que me assistem de Portugal. E esse vídeo que vamos começar já já foi um pedido do Rodrigo. A história dela foi repleta de dramas familiares, reinado, declínio mental e alguns mitos associados inclusive ao seu apelido, Maria a Louca. Ela nasceu em 17 de dezembro de 1734, Paço de Ribeira, em Lisboa. Seu nome era um pouco grande: Maria Francisca Isabel, Josefa Antônia Gertrudes, Rita Joana de Bragança. Ela era filha primogênita de Dom José I com Mariana Vitória da Espanha. Sua educação foi muito refinada. Ela aprendeu latim, francês, castelhano, era devota e muito religiosa desde sempre, e musicalmente muito talentosa. Em 1750, o seu avô Dom João V morre, então o seu pai ascende ao trono e nomeia o Marquês de Pombal como primeiro-ministro. É importante mencionar o Marquês de Pombal porque ele tem uma relevância nessa história. Seu casamento foi planejado ainda no reinado de seu avô. O monarca teve que pedir dispensa ao Papa para casar a neta. Isso porque ela casaria com seu próprio tio, Dom Pedro. Após a morte do vô, então seu pai continuou com as negociações e ela casou com seu tio. Ele era 18 anos mais velho que ela. O casamento aconteceu em 6 de junho de 1760. A sucessão dinástica estava garantida. Mas antes disso, em 1755, aconteceu um terremoto seguido de maremoto em Lisboa, destruiu grande parte da capital. O tal Pombal, o primeiro-ministro, lembra? Ficou encarregado da reconstrução da cidade. Muitas pessoas morreram e, por ordens de Pombal, elas eram jogadas em alto mar. Por conta de toda essa confusão, muitas pessoas também foram apanhadas roubando, saqueando, cometendo outros tipos de crime. Essas eram enforcadas. Mas então tá, Dona Maria agora era uma mulher casada, e deste casamento foram 6 filhos, os amores da vida dela, mas apenas 3 sobreviveram à infância. Os que sobreviveram foram Dom José, herdeiro do trono, Dom João VI, que casou com a Carlota Joaquina, e Dona Mariana Vitória. Mas calma, aproveita esse momento feliz dessa história. Em 1777, ela se torna a primeira rainha reinante de Portugal. Isso porque o seu marido morre. Ela então demite o Marquês de Pombal, que ele também foi responsável pela perseguição de uma família inteira, os Távora. Ela liberta presos políticos e ganha um apelido, a Piedosa. Restituiu o poder à igreja e à nobreza. Como você deve ter percebido, o Marquês de Pombal tinha muita influência, certo? Antes de ser demitido por ela. Ele reduziu o poder da aristocracia. Em 1759, expulsou jesuítas, confiscou os bens deles, eliminou grupos de oposição, mas também fez reformas iluministas. Modernizou a educação, reformando a Universidade de Coimbra, por exemplo. Aboliu a escravidão em Portugal, mas assim, mantendo o tráfico para o Brasil. Ele tinha uma tática, ele usava a estratégia do medo. Censurava, aprisionava e executava opressores, criando aquele clima de obediência forçada. Dona Maria odiava tudo isso. E ao demiti-lo, ela também confiscou os bens dele, exilou ele em suas terras. Tudo bem, mas agora Dona Maria I de Portugal era a rainha reinante. Ela estava viúva, o que colocou ela em uma profunda depressão. Mas o Marquês de Pombal estava demitido. A corte agora era marcada por um fervor religioso, bem diferente do ambiente libertino de outros monarcas, como de seu pai, como de seu avô. A devoção por seu marido era tão intensa que após a sua morte ela passa a usar apenas roupas negras. Suas orações são intensificadas e ela começa a praticar penitências. Mas mal sabia ela que esse era apenas o começo de todo o seu sofrimento. Bom, seu marido morre em 1786. Em 1788 ela perde seus 2 filhos. Dom José, o herdeiro ao trono, morre. E sua filha Mariana Vitória também, ambos de varíola. Maria, que já não andava muito feliz, entra em uma depressão ainda mais profunda. Ela estava obcecada pela ideia de que seu pai, José I, ardia no inferno por perseguir jesuítas. Essa religiosidade extrema dela, que fazia ela pensar o tempo todo nessas coisas, contribuiu muito para o seu declínio mental. Em 1789 acontece a Revolução Francesa e ela começa a ficar com muito medo de que as ideias revolucionárias alcançassem Portugal. Mas de onde vem o apelido de Maria a Louca? Ela ficou realmente louca? Após a morte de seu marido e de seus filhos, ela foi tomada pela culpa também. Aí tinha a extrema religiosidade. Pelo contexto histórico da época, doenças como a varíola, por exemplo, poderia ser considerado um castigo divino. Foi a varíola que matou seu filho Dom José, o herdeiro ao trono, aos 27 anos de idade.
Sua filha Mariana Vitória também, juntamente com o seu genro e seu neto recém-nascido. E Dona Maria se culpava, porque ela recusou a variolação. O que é isso? É um método precursor da vacina. Ela tinha muito medo dos riscos. Acreditava que a doença poderia ser mais benigna do que esse método. Ela via a varíola como um castigo de Deus para os pecados pessoais. Então ela nunca imaginava que aquilo ia acontecer com a família dela em um mesmo ano. Então ela é tomada pelo remorso após a morte de seus 2 filhos, genro, neto. Como tudo isso não impactaria no seu psicológico? Ela passava noites em vigília, recusava alimentos, fazia longas horas de jejum. Estava convencida de que sua decisão anti-ciência havia causado a tragédia. Ela também começa a associar toda essa maldição ao seu pai, que, segundo ela, ardia no inferno por perseguir jesuítas. Então, assim, ela desenvolveu depressão melancólica, ela tinha delírios, crises de choro, ela se isolou. Tinha alucinação com os filhos mortos. E confessores e freiras reforçavam a ideia de que sofrimentos e provações eram divinas. E digamos que tudo isso piorou seu estado mental. Agora ela estava incapacitada de governar, mas ela ainda tinha um filho, Dom João VI. Ele assumiu a regência em 1792. Ana Maria permaneceu como rainha nominalmente até morrer em 1816. Sem influência política, né? Mas calma que a gente já vai chegar lá, porque até chegar lá aconteceu mais coisa. Napoleão estava invadindo a Europa toda. A família real portuguesa, então, foge para o Brasil. Em novembro de 1807, as tropas francesas invadiram Portugal. Então aconteceu a fuga, sim, a transferência às pressas de toda a corte para o Brasil. A frota real partiu de Lisboa poucos dias antes da chegada dos franceses. Dona Maria já tinha 73 anos. Sua mente estava totalmente instável. Não foi uma viagem fácil para ela. Durante as tempestades, ela gritava e continuava se recusando a comer, agravando também sua debilidade física. Dona Maria I, então, foi instalada no convento do Carmo. Ali ela viveu sob cuidados médicos e religiosos também. Seus aposentos eram simples e ela passava o dia todo orando. Mas ela também tinha momentos de lucidez. Aos 81 anos de idade, ela morre no convento, em 20 de março de 1816. Só em 1821 o seu corpo foi transladado para a Basílica da Estrela, em Lisboa, igreja que ela mesma mandou construir, como promessa pelo nascimento do seu filho Dom José. E não, ela não era uma mulher louca. Era uma mulher que viveu muitas tragédias e foi tomada pela culpa. É uma vítima, de lutos acumulados, em uma cultura em que associava doença a pecado. E muitas coisas boas que ela fez, muitas vezes são ofuscadas, pelo apelido, a louca. Mas e o lado piedoso? Mesmo em declínio mental, mesmo durante o exílio, ela manteve sua compaixão e empatia. Concedeu asilo a aristocratas franceses que fugiram da Revolução. Esse é apenas um dos exemplos. E essa foi a vida dramática de uma mulher maravilhosa, mas que se perdeu em seu próprio mundo devido a tanto trauma. E este foi o nosso vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário de sugestão para um outro vídeo. E um grande abraço para todos os meus inscritos de Portugal.